E escolheu alguma especialização específica Não, porque que te chamava atenção? depois que eu vim para cá, né, para o norte de Goiás, eu sei que você vai tratar esse assunto, a distância um pouco me atrapalhou e também a rotina pelo emprego, né, que eu tinha aqui, que era o Jornal Diário do Norte, era muito intensa e eu não consegui, depois da conclusão do curso, fazer outras atividades ou especializações ou graduações. Eu acabei parando realmente só na graduação. Certo. Graduou. Eu quero mandar um beijo pra minha cunhada, Juliana, que também é jornalista. Mas existe pessoas como a Juliana. Um beijo, Juliana. Formou, mas não exerceu a profissão. E o que na sua opinião, Euclides, pode ser isso? Muitos profissionais hoje no jornalismo formam, mas não exercem. Essa dificuldade, ela existe hoje e existiu na época que eu estava estudando. Mas eu me lembro que eu precisava criar, na ocasião, algum diferencial para que quando eu me formasse, eu pudesse pleitear um emprego. Então, eu mesmo estando em Piracicaba, que era 100 quilômetros da minha cidade natal, eu me dediquei a escrever artigos opinativos para os jornais da minha cidade. Então eu montei durante 4 anos um portfólio de artigos de opinião. E aí quando eu me formei e voltei para minha cidade, eu fui peregrinar nas rádios, nos Como jornais. colunista, você lia... Eu emiti as minhas opiniões sobre assuntos gerais. E aquilo lá tudo eu encadernei, coloquei numa pasta, tudo, aquelas pastas antigas de saquinho, e fui guardando. E cheguei lá e apresentei pro dono de uma rádio lá em Jundiaí, ele me contratou, meu primeiro emprego foi repórter de uma rádio AM, antiga AM, né, lá em Jundiaí. Olha só, o primeiro passo de um jornalista iniciou no rádio. A importância também da comunicação por radiofrequência e das ondas sonoras do rádio, né? Eu sempre gostei mais de escrever, né? Eu sempre estava te dizendo que eu estar aqui não sou muito bom para falar assim, sempre gostei muito de escrever. Mas foi uma oportunidade boa que eu me tornei depois conhecido e depois eu fui chamado para trabalhar pelo Jornal de Jundiaí. E aí eu fui chamado para ser repórter setorista de política. Meu Deus, olha só. Com menos de um ano de formado, com 24 anos, 25, fui ser repórter setorista de política da minha cidade natal, que naquela ocasião tinha mais de 300 mil habitantes. E eu fiz a cobertura todinha das eleições municipais de 2000 em Jundiaí. E foi bem difícil, né? Porque eu não... Porque o tom das suas expressões é um tom realmente de defesa do cidadão e também do que é correto. Não, e às vezes soa pro político como crítica, né? Não, eu sempre gostei de jornalismo político, de ouvir e de entrevistar as autoridades políticas sobre questões de conjuntura, coligações, chances de um partido, chances maiores, chances menores, e era esse o trabalho, né? Naquela ocasião, especular quem seriam os candidatos ao prefeito de Jundiaí. Na ocasião, era o prefeito que acabou se reelegendo. E esse trabalho eu fiz lá durante 1 ano e meio nesse jornal, e depois eu fui trabalhar com assessoria de políticos, inclusive. Fui ser assessor de um deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fiquei muito pouco tempo, apenas 3 meses, era um italianão, deputado, bravo. Quando ele não gostava de um texto que a gente fazia, ele pegava esse papel que está na mesa, ele amassava assim, jogava o papel e jogava no rosto dos jornalistas que trabalhavam com ele, né? Meu Deus do céu. E nessa ocasião, uma história curiosa, que Deus o tenha, o Ari Fossen, ex-prefeito da minha cidade, ele pegou um cinzeiro de cristal da mesa e ameaçou tacar em mim o cinzeiro. Meu Deus, ele ficou puto com essa matéria sua. Quem que você escreveu lá? Ele não Pelo amor de Deus, nos conte o que estava escrito lá. Não havia nada demais escrito. Na verdade, ele queria direcionar muito a colocação das palavras. A gente não tinha muita autonomia para escrever. Então, qualquer miudeza que ele se incomodasse, né? Os italianos são conhecidos como pessoas de sangue um pouco quente, né? Sim, sim. Então, ele explodia descontroladamente, né? E xingam muito, né?
É bastante. Só que essa história do cinzeiro de cristal acabou vazando lá na cidade. Alguém espalhou, né? Será que você não comentou com alguém, não? Não, alguém do próprio escritório, da assessoria política dele, espalhou esse assunto do cinzeiro de cristal e aí... E a oposição é um prato cheio, isso. Ficou um tanto quanto... Constrangedor para ele e para o senhor. Para mim também, lógico. Né? Porque a gente está trabalhando para exercer o melhor da profissão, não para ser agredido por uma autoridade política, né? Pronto, e a assessoria de um parlamentar já é um cargo bem importante porque você participou ali de inúmeras decisões para o estado de São Paulo. Depois disso, veio para Goiás? Não, aí eu vou chegar como é que eu vim parar em Goiás. Na ocasião de 2003, eu fui trabalhar como assessor, depois que eu saí do deputado, eu fui trabalhar como assessor de imprensa. Já foi depois da cinzeirada? Você já pediu conta? Pedi. Você pediu conta, não te mandou embora. Não, eu pedi pra sair. Você aguentou a pressão, não. Eu fui o 8º que saiu em 2 anos de mandato. Nossa, Deus, mas é difícil ele, hein? Aí eu fui trabalhar com um vereador da cidade, que era um empresário da construção civil. Fiz um jornal para ele de 100 mil exemplares, um jornal de atividades políticas, né? Um jornal panfletinho, né? Uhum. E ele queria ser candidato a prefeito da minha cidade natal. Só que no decorrer do desenrolar da pré-campanha, ele viu que ele não tinha condições de alavancar aquela campanha e ele se tornou vice do deputado que eu havia trabalhado, que atacou o cinzeiro de cristal em mim. Meu Deus do céu. Então era impossível apoio do Euclides Oliveira. Não, o que acontece? Aí houve um acordo político entre eles que o meu, então, prefeiturável, que eu assessorava, virou vice do deputado do cinzeiro, que aí absorver toda a equipe do vereador Juca. Os dois já faleceram, prefeito e vice de 2004 a 2008 eles já faleceram. Aí eu aceitei, né? Eu não queria continuar. Não, Juca, eu vou lá trabalhar com a Ari, ela é difícil. Não, você fica aqui, você é da minha equipe. Eram 15 funcionários. Eu, como jornalista, e mais 14. Alguns contratados verbalmente, alguns da Câmara, nomeados. Eu fui. Aí, o que aconteceu? Eles tomaram posse em janeiro de 2005 e eu não fui nomeado. De fato, seria. Para um cargo comissionado. Sem dúvida. Na assessoria de imprensa. E eu entendo pelo seu conhecimento técnico e político que você nem tinha esperança. Não, mas eu trabalhei na campanha. Mas eu realmente não tinha esperança. Falei, pronto, a partir do momento que o meu então candidato, vereador, que era pré-candidato a prefeito, abre mão de ser prefeito para ser vice-prefeito do meu algoz de 2 anos atrás, evidentemente que eu não seria nomeado. Né? De fato. E aí vai entrar o Goiás na minha vida, né? Porque eu fiquei 10 meses desempregado. Meu Deus do céu. 10 meses desempregado, a minha mãe tinha falecido 2 anos antes, e eu já estava naquele negócio, poxa, minha mãe morreu, eu estou aqui em Jundiaí, não tenho filhos, não tenho irmãos, eu vou mandar currículo meu para o Brasil todo, onde apareceu o emprego eu vou, porque naquela ocasião, quando minha mãe morreu, ela era auditora fiscal e evidentemente que o governo federal reteve, né, a pensão dela, a aposentadoria dela, eu não tive nenhum direito. Sim. Então, o padrão econômico, naquela ocasião meu, caiu drasticamente. Aí eu mandei currículo para o Brasil todo. Não é fácil não, viu? Meu Deus, eu mandei currículo para o Brasil. 10 meses desempregado mesmo, você tá doido. Eu mandei currículo para o Brasil todo e fui chamado pelo Jornal Diário do Norte, pelo dono, Rui Saboia, que muita gente conhece aqui em Niquelândia, e eu vim. Em uma semana ele me contratou, eu vim de Jundiaí para Minasul. Lá era a sede do jornal? A sede, aqui já tinha uma sede em Niquelândia. Tinha uma sede em Minasul, outra em Porangatu e outra em Niquelândia. Quando eu vim para cá em setembro de 2005, ou seja, esse ano vai fazer 17 anos que eu cheguei aqui no norte de Goiás. Eu fiquei 7 meses em Minasul. Um calor, né? Muito quente lá. Surpreendente, que para mim foi um choque muito grande, a questão da temperatura. Porque lá é mais frio, né? Bem frio. Não, é mais baixo, né, do que aqui. Aqui ainda tem a serra, né, em Niquelândia, né? Lá em Minasul é mais baixo, era mais quente, né? Muito mais quente. E as questões de ordem cultural, choque cultural.
E eu fiquei 7 meses em Minasul. Como eu te falei, eu tinha mandado muito currículo. E eu não mandei só para Minasul, eu mandei também para um jornal do Pará. Aí eu abandonei o Diário do Norte e fui trabalhar em Marabá, no Pará. Fiquei 1 mês em Marabá, no Pará, num jornal chamado Correio do Tocantins, que era o jornal Espreme e Sai Sangue. Só tragédia. Eu fui contratado para ser editor do jornal em Marabá, mas o dono do jornal, que era um piauiense, um tanto quanto arretado, assim, difícil de lidar, ele me acusou de eu estar suavizando a linha editorial do jornal dele. Sim. Porque ele gostava de coisas mais drásticas. Sim. E aí, quando eu tive que publicar uma reportagem ridícula sobre uma pessoa que teve causas naturais e publicar a foto do idoso com aquela costura da autópsia no peito, eu não quis mais continuar lá. Aí a gente fez um acordo, eu tinha ficado 1 mês lá só, e aí o Diário do Norte me contratou pela 2ª vez. Aí eu fui trabalhar. Um abraço pra esse Rui, hein? Esse Rui foi companheiro. Não, aceitou Rui, de volta. O Rui é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um abraço carinho pro Rui. muito grande. Me contratou a 2ª vez, eu fui trabalhar em Porangatu. Foi a minha primeira eleição estadual de Goiás, cobrindo, mas foi muito difícil. Que foi a vitória do Marconi Pereira, né? Foi a vitória do Marconi para o Senado, com 2 milhões de votos. E do Alcides para governo. Do Alcides para governo contra o Maguito. Mas você imagina para uma pessoa que não tinha 1 ano de Goiás, adaptado à política do estado de São Paulo, e você tem que conhecer personagens novos, entender de conjuntura, saber que o Marconi já havia sido governador 2 mandatos atrás, saber a história do Willis Rezende, ou saber a história do Maguito. Então eu tive que aprender muita informação para poder trabalhar como jornalista do Diário do Norte em 2006. E mencionar um candidato novo, que era o Alcides, que ele era novo na política. Eu não conhecia nada, eu não conhecia nada da política de Goiás. Sorte que eu tinha o Rui, dono do jornal, e tinha o João Carvalho. Muita gente conhece aqui, Niquelândia, editor do Diário do Norte. Então, eles sempre diziam, eles pegavam na mão da gente, porque o jornal, por ser esta uma região, Niquelândia e Minasul, uma região muito distante dos grandes centros, eles tinham dificuldade para trazer jornalista para cá. O jornalista que mora em Goiânia não queria vir para Minasul, para Porangatu ou aqui para Niquelândia. Então eles garimpavam profissionais em outros estados. E era uma ocasião que veio gente do Rio de Janeiro para Niquelândia, veio gente, eu que vim de São Paulo para cá, veio gente de outros estados trabalhar aqui. Mas quem acabou ficando fui eu. Que bom, que bom. E ficou e quantos anos já? 17 anos. Vai fazer 17 anos em setembro. Em Niquelândia já são 15. 15 anos em Niquelândia. E 17 anos no estado. No estado.